Ao Senhor para todos sempre. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo nos escreveu Mateus, capítulo 3. Nós vemos aqui o encerramento, a parte final do ministério de João Batista, na sequência o batismo de Jesus e o início do ministério de Jesus com a sua tentação no deserto. Mas eu quero ler com a igreja novamente Mateus capítulo 3. Vamos lá, todos juntos, 1, 2, 3. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. 3. Pelo profeta Isaías: e este João tinha sua veste feita de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se cavaloso e de 5. Então ia ter com ele e toda a província jacente ao Jordão. 6. Confessando os seus pecados. De novo, leia o verso 6. Toda a igreja, o 6. 7. Oito. De vós mesmos dizendo: 10. Está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada no fogo. 11. E o 12 para terminar. Antes de entrarmos na meditação, queremos louvar a Deus e agradecer pela cooperação da equipe de mídia dos setores de São Vicente, 1, 2 e 3, e também de Praia Grande. Que Deus abençoe esses irmãos, esses jovens que cooperam conosco para a transmissão desse culto. Meus irmãos, o teor dessa passagem é João Batista preparando o caminho de Jesus, a chegada de Jesus. E nós vemos um João de um ministério, eu diria que é até difícil de falar, mas um ministério duro, um ministério profético, mas profético não profético do tempo de hoje. Hoje a gente, quando fala profético, eu te abençoo, eu te dou, vai acontecer, já aconteceu, você não viu. O ministério profético de João Batista é: arrependei-vos, confesse o seu pecado. E a gente pensa, Jesus, ele é muito claro. Outra coisa que eu quero aqui, irmãos, preste atenção, nós somos pentecostais, diga graças a Deus. Vocês não vão ver eu tocando sino aqui para ninguém, nem mandando ninguém parar. E nem falando nem contra nem a favor de muita gente fala negócio de reteté aí. Eu estou aqui para falar pelo pentecostalismo bíblico, não é? Que Jesus batiza com o Espírito Santo, amém? Crente fala em língua estranha, amém? Pode ter profecia, sim ou não? Sim. Tem revelação, sim ou não? Sim. Tem prodígios de maravilhas? Sim. Tem cura divina? Sim. Esse é o pentecostalismo bíblico. Quem pode glorificar ao Senhor? Um culto genuinamente pentecostal tem que ter glória a Deus, aleluia, pode ter língua estranha, tem que ter ordem e decência, mas tem que ter tudo isso. Quem concorda comigo, dê um amém bem forte. Aonde eu
quero chegar? Quando eu vejo aqui o João Batista falando, arrependei-vos, não é? Olha, confesse os seus pecados. Quando chegava, irmão, os fariseus, os saduceus, alguém pensa, chegou os desviados. Não, eram os crentão da época. Eram os mais exigentes no cumprimento da lei. E ele chamou eles de raça de víbora. E aí você vai vendo, na frente aqui, ele fala uma coisa interessante. Olha, vocês não se exibam. Vocês não acham que vocês são os melhores, dizendo eu sou filho de Abraão. Porque eles estavam debaixo de uma promessa. E hoje nós, como igreja, também estamos. Vai vendo a comparação aí. Nós somos filhos de Abraão, está tudo certo. Em outras palavras, já estamos salvos. Se arrependam, raça de víbora. Produzam frutos. Repita comigo, produzam frutos. Digno de arrependimento. E aí, ele vai em frente e no final ele fala assim: e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Leia comigo o versículo 11, toda a igreja. Somente o 11 agora. 1, 2, 3. Bom, aí o que a gente pensa aqui? Chegou um que é maior do que ele, o Salvador. Ele vai batizar com o Espírito Santo, com fogo. João acabou. Agora igual aquele hino que as irmãs não estão cantando mais. Agora é só vitória, só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. Aí vem o 12. Leia o 12. Toda a igreja. Não, vamos ler bonito, gente. Vamos lá, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Alguém pensa, agora é só vitória, não tem culto de doutrina com João Batista, não tem raça de víbora. Ele fala, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Mas não esqueça que ele tem na sua mão a pá. E com a pá ele vai limpar a eira. Vai separar o trigo. De separar o trigo. Diga forte, queimar a palha. Sabe o que quer dizer? Trigo, é pão. Genuinamente. Palha, bom. A palha só serve para ser queimada. Palha fala da hipocrisia. A palha fala da mentira. A palha fala da folhagem que esconde o trigo. E muitas vezes não tem mais trigo, só tem palha. Ele vai vir, ele vai batizar com o Espírito Santo. Ele vai batizar com fogo. Mas ele mesmo tem em sua mão a pá para limpar a eira. Olha que esse mundo lá está entendendo, amado. Essa palavra arde ao meu coração. Converso com irmãos, novos convertidos, crentes antigos, pastores, não é? Eu vejo uma incompatibilidade muito grande de quando a gente fala em processo de santificação, em confissão de pecados, em arrependimento, no século 21, parece que é uma conversa muito estranha, não é? E a gente ouve assim, mas amor, mas quem disse que Deus não é amor? Quando João fala, eis aí aquele que tira o pecado do mundo, né? O que vem depois de mim é um resultado de amor, é uma obra de amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, mas isso não torna o evangelho compatível com o pecado. Vocês estão entendendo? E eu estou falando aqui numa igreja pentecostal. Se você estiver me assistindo, se você pensa diferente, pode mudar o link. Aqui é para uma igreja pentecostal, tá? Estou falando para a Assembleia de Deus de Cubatão, para quem pensa igual a gente. Tem a interpretação da Bíblia essa daqui.
Não é? As pessoas começam a achar que não pode falar mais, porque Deus é amor, irmão. É Jesus quem batiza com o Espírito Santo com fogo. É Ele que edifica a igreja com os dons. Mas isso não tira a pá da mão dele. É isso que as pessoas não estão entendendo. O fogo genuíno do Espírito tem efeitos benéficos para a igreja. Antes de anunciar o batismo com o Espírito Santo e com fogo, João Batista pregou arrependimento. Diga comigo arrependimento. Diga comigo a mensagem que antecede o fogo. Será sempre uma mensagem de arrependimento. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Elias no Monte Carmelo, vamos ler primeiro, tá? Todos juntos, 1, 2, 3. Então Elias... E reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Elias estava orando para descer o quê? Mas antes fez o quê? Reparou o altar do Senhor. João Batista pregava a chegada de Jesus Cristo, que batizaria com o Espírito Santo com fogo. Mas antes ele pregou uma mensagem de arrependimento e de confissão. Diga para esse irmão do lado: o modus operandi mudou, mas o princípio é o mesmo. Lá no Velho Testamento, primeiro consertou o altar, depois veio o fogo do céu. Jesus vem para batizar com o Espírito Santo com fogo. Antes manda João Batista, pregando confissão e arrependimento. O modus operandi, a forma de congregar, o tipo da canção mudou, mas o princípio do evangelho é o mesmo. Diga comigo, Elias primeiro consertou o altar. Diga forte, para depois vir fogo. Diga comigo, Joel profetizou a efusão do Espírito. Diga, mas depois do arrependimento. Vamos ler a Bíblia? De novo, pastor, cuide em si, irmão. Os que não gostam já não vieram, fiquem em paz, tá? Os que não gostam de Bíblia, levanta a mão. Ninguém, todo mundo gosta. Vamos ler? Glórias ao Senhor. Joel 2, versículos 12 a 17. 1, 2, 3. Ainda assim, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Espera um pouquinho só aqui. Está falando do Deus de amor. Mas a chave que dá o start, né? Vou falar uma fala aí que o pessoal da informática conhece, né? É isso mesmo? Que dá o start, que aciona esse amor, essa misericórdia, é o coração arrependido, coração convertido. Se está com o coração endurecido, com a cerviz dura, Deus continua sendo amor. Quer operar, mas você que não está dando lugar. Agora, quando o coração se arrepende, quando confessa, aleluia, entra em operação. Diz a Bíblia aqui que ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em beneficência e até se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixar após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus? Vamos continuar a tocar e a buzina em Sião, toda a igreja. Tocai a buzina em Sião, santificai o jejum, proclamai o dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhos e os irmãos, sai a noiva da sua recâmara e a noiva do seu carro. Chorem.
porque diriam entre os povos. Irmãos, repita comigo assim: tocai a buzina em Sião. Isso quer dizer, proclama, aleluia. Essa mensagem de arrependimento, de confissão, tem que ser proclamada. Não pode ter vergonha, a igreja não pode ter vergonha. Pastor, como é que vai fazer? E agora? O STF, não sei o que ele fez lá, arrumou um jeito lá, né? Das Big Techs, tiraram já a sua mensagem antes. Se tirar, pode tirar, meu irmão. Mas é o seguinte, a mensagem aqui é de arrependimento e de confissão. Amém? E quem vem aqui já está sabendo. O Facebook não é crente, mas a gente é. O YouTube não é crente, mas a gente é. E vamos continuar pregando o evangelho. Se tirar, tirou. A mensagem continuará sendo pregada. A gente não vai falar contra pessoas, nós vamos agora contra o pecado. À luz da Bíblia, vamos. Pastor, e se proibir transmitir? Vamos continuar falando aqui. Quem pode dar um glória aí? Alguém diz, pastor, está doido? Está doido não, irmão, é a palavra. Tem que saber o que falar, como falar. Bíblia é a Bíblia. Agora, se a gente vai abandonar a Bíblia por causa dos outros, aí fica ruim. Ninguém vai exigir céu para Deus, não. Nesse Joel 2, você vai ver lá, na continuação, é só para a gente ganhar tempo aqui, não vamos ler não. E há de ser que depois, repita comigo, e há de ser que depois. Mais uma vez, e há de ser que depois. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. De novo, e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E olhe para cá, eu quero falar mais um pouquinho sobre isso aqui. Quando ele fala e há de ser que depois, é justamente do que ele já tinha dito antes. Depois de arrependido, depois de tocar a buzina em Sião. E aqui, irmão, como é que diz essa convocação? Tocai, proclamai um jejum, um dia de proibição. A Bíblia, irmãos, ela diz que ela é igual uma espada de dois gumes, ela corta dos dois lados, não é verdade? Nós, pastores, e aqui eu não estou falando para os outros, para mim primeiro, e para todos nós que estamos aqui, nós entramos um pouco na onda do nosso século. Muita estratégia, muitos planos, mas as igrejas mais antigas, nós fomos criadas a resolver os problemas na oração e no jejum. Vamos entrar no propósito de jejum aqui, porque vai ter uma festa disso. Vamos entrar no propósito de oração e jejum, porque vai ter consagração da igreja, para Deus dirigir o pastor. Vamos entrar no propósito de jejum aqui, para Jesus batizar com o Espírito Santo, para salvar os pecadores. Porque é a maneira de você chamar a atenção de Deus e que você está disposto a abrir mão de privilégios. E aqui eu quero deixar uma fala que Deus não é injusto, não é? A gente fala no jejum bíblico, naquilo que pode ser feito sem você se matar, porque Deus não aceita sacrifício de tolo, né? A pessoa, por exemplo, por questões de enfermidade, não pode ficar sem comer, ela sabe o prazo que ela pode ficar e aguentar, e Deus não vai exigir que ela fique mais do que aquilo e a pessoa morrer e desmaiar. Quem está entendendo pode dizer amém? Amém? Cada um tem o seu tempo, cada um tem... Glória a Deus. Cada um tem seu tempo, cada um tem o seu princípio, mas o importante é que cada um de nós tem que ter o nosso particular com Deus. Tem coisas que são muito importantes para nós, que para outros não são tão importantes. E eu não posso ficar sem aquilo, eu vou abrir mão disso, porque é um propósito meu com Deus. Também isso não vira doutrina, isso é coisa, experiência pessoal. Quem está entendendo? Tem gente hoje fazendo jejum de chocolate, de Coca-Cola, ensinando para todo mundo. Isso é coisa pessoal. Faça. O jejum bíblico é ficar sem comer. Não é? E algumas pessoas, eu conheço pessoas que fazem jejum prolongado de vários dias, até de uma semana. Esses dias eu ouvi um testemunho de um pastor numa reunião que nós estávamos. O problema era tão difícil, que ele fez um jejum de uma semana, sem comer e sem dormir. E falou assim, porque quando você dorme, o sono alimenta o corpo. Eu estava tão amargurado, pedindo a Deus uma solução. Ele falou assim, no 7º dia, a solução chegou. Mas eu nunca vi ele ensinando isso para ninguém. Quer dizer, mas o importante é que você tem que fazer.
segundo as suas forças, segundo a sua capacidade. O que você não pode fazer de conta é que você está fora, que isso não tem nada a ver com você. Sempre antes de um derramamento do Espírito, antes de uma ação sobrenatural de Deus, há um tempo de renovação, há um tempo de renúncia, há um tempo de oração, de jejum e de santificação. Quem está entendendo, diga amém. João Batista pregou isso. Elias primeiro consertou o altar do Senhor antes de orar por fogo. Joel profetizou, e há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visão. Isso aqui está falando de avivamento. Vamos ler de novo, todos juntos? Está na tela já, rapidinho. 1, 2, 3. Yeah. Irmãos, e quando ele fala nos versículos anteriores, outra coisa que me chama a atenção: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e com Jesus, de angústia e com pranto. Ele fala para todo mundo, e ele fala: e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Quer dizer, faça isso de coração, não porque o pastor pediu, não porque o pastor mandou, não para os outros verem. E convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Mas aí me chama a atenção quando ele diz assim: congregai o povo. Diga comigo: congregai o povo. Santificai a congregação. Ajuntai os anciãos. Congregai os filhinhos. Os que mamam. O noivo. A noiva. Os sacerdotes. Fala que eles mudaram todo mundo. Eu não sou obreiro, mas não é para obreiro, é para todo mundo. Eu já sou obreiro, agora é para você. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor. Fica no lugar de vocês clamando ao Senhor. Isso, irmão, para nós, obreiros de maneira geral, é uma responsabilidade muito grande. Porque há coisas, igreja do Senhor, há coisas na sua casa e há coisas na igreja que não se resolve com conversa, e nem com briga, e nem com gritaria. Há coisas que é só o Espírito de Deus. Quem está entendendo? Quero ver o que ele vai fazer. É verdade que talvez não tenha o que fazer mesmo. É hora de clamar e pedir ao Senhor que faça um milagre sobrenatural. E aqui é para todo mundo. E quando eu olho esse versículo aqui, eu lembro da gente. Isso aqui é para o CADEC, o ADADEC, o MADEC, o NIMADEC, Heróis da Fé, Heroínas da Fé, Ministério, todo mundo. Aperta a mão de Simão e diz assim: é para todo mundo. Para Deus fazer uma coisa nova é preciso renovar o odre. Mateus 9, versículo 17. Mateus 9 e 17. Todos juntos, 1, 2, 3. E entorna-se o vinho, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se encontram. Quem está pedindo aqui um avivamento para a sua vida? Sabe o que é que o Senhor está falando? Precisamos de renovação interior. Quando Jesus disse assim: não se coloca vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo vai fermentar. E quando ele fermenta, o odre velho de couro já está gasto. Ele vai se romper e vai perder o vinho. Então, você quer vinho novo, precisa renovar o seu vaso. Eu preciso renovar o meu vaso. Quem está entendendo, amados? Chorei, calabanabachá. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Diga comigo: arrependimento genuíno. Vem pela palavra de Deus. Irmão, não adianta. Tem coisa que pai pode brigar com o filho. Isso é educação, cultura que a gente está passando para a nossa família. Mas tem hora que a gente precisa entender que é necessária a palavra de Deus para produzir arrependimento.
Quantas pessoas aceitaram e aceitam Jesus hoje ainda, após ouvir a pregação da palavra? E elas veem chorando. Pai falou, mãe falou, amigo falou, patrão falou, mas a palavra quando bateu trouxe. Agora o problema, irmão, que tem gente que usa uma couraça, que bate e não entra a palavra. É preciso conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Mateus 22 e versículo 29. 1, 2, 3. Jesus, porém, mais uma vez, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes o quê? Olhe para cá, diga comigo, Escritura e poder de Deus. São duas coisas que tem que andar juntas. Não, pastor, não precisa de Bíblia, não precisa de palavra, nem código de ensino, não gosto de código dominical, esse negócio de estudar a Bíblia, porque meu negócio é o poder. Cuidado! Que lenha é essa que está colocando fogo na tua vida? Que fogo é esse? Não será que é fogo estranho? Porque o verdadeiro poder de Deus, o fogo do Espírito, aleluia, a lenha é a palavra na nossa vida. Diga comigo, são coisas que tem que caminhar juntas. A.W. Tozer, amplamente considerado como um dos mais profundos pensadores teológicos do século XX. Ele morreu em 1963, não faz tanto tempo, com 66 anos de idade. Certa vez ele disse assim: eu me recordo de um homem de Deus, a quem foi perguntado: o que é mais importante, ler a palavra de Deus ou orar? E ele respondeu: o que é mais importante para um pássaro, a asa direita ou a asa esquerda? Fala com a pessoa do seu lado, responda se quiser. Escritura, poder de Deus. Palavra, oração. As duas coisas juntas. Não, o negócio é só palavra, as irmãs do ciclo de oração que devem fazer, irmão. Elas têm que orar por elas e elas oram pela igreja também. Glória a Deus por elas. Mas isso não quer dizer que nós não temos que orar. E nós temos que orar por elas. Quem está entendendo pode glorificar o nome do Senhor. Repita comigo, a palavra de Deus promoverá arrependimento e os devidos reparos no altar. Mais uma vez, a palavra de Deus promoverá arrependimento e os devidos reparos no altar. Diga comigo, pessoal. Irmão, nossas motivações, intenções, sentimentos, como e por qual razão fazemos ou deixamos de fazer as coisas. Um crente que tem palavra, um crente que tem avivamento, ele faz por Deus. Se ele oferta, é para Deus. Se ele canta ou toca, é para Deus. Se ele varre a igreja, é para Deus. Se ele limpa a igreja, é para Deus. Se ele faz qualquer coisa, é para Deus. A motivação não é A, não é B, não é C. Um crente avivado faz as pessoas vejam ou deixem de ver. Uma igreja saudável não tem problema com isso. Quem é que está mandando? Quem é que está... Não tem nada, eu sou servo de Deus. Eu sirvo ao Senhor. Fico preocupado. Eu estou falando com o destino de uma igreja, sede de um ministério. Quando eu vejo chegar aqui, carta de mudança interna. E a congregação ali, veio congregar na sede. Eu quero conversar com o irmão. Mudou para cá. Mudou aqui para a rua Assembleia de Deus, para a rua Leão 13, para a rua do lado. O que aconteceu? Não, continuou morando lá. Mas agora o sentir de Deus. Para, irmão. Sentiu de Deus o quê? E ainda fala, enquanto fulano estiver lá, eu não volto. Você está servindo a quem? Está servindo a quem? O Deus de lá é o Deus daqui.
O ministério que está lá é o ministério que está aqui. O pastor da igreja daqui é o pastor da igreja de lá. Eu aprendo a vencer as batalhas, aprendo a vencer as lutas. Muitas vezes o que a gente acha que é luta, irmão, que é para acabar, não é para acabar a gente, não, é para formar a gente, é para melhorar a gente. Ah, mas o pastor Vitor bate demais. Meu irmão, quem tem algum padeiro aqui, levante a mão. Tem nenhum? Já teve uma irmã que levantou ali. Baixou, não é não. Mas tem irmã que faz pão em casa, sim ou não? Sim. Como é que faz com a massa do pão? Faz o quê? Bate e não pouco, né? A massa. Para sovar. E tem alguns depois de apanhar, tem que descansar um tempo e sai de lá, põe um pano em cima e bate de novo. Para o pão ficar bom. Quem está começando a dar glória a Deus aí porque ele está apanhando? Experimentado. Aleluia. Não, eu vou sair daqui e depois eu volto. Meu irmão, vai ficar ruim, porque os outros vão chegar lá, vai estar tudo sovado, abençoado, crescido, e tu vai chegar cru. Vai apanhar de novo. E tem mais um detalhe, depois de apanhar e apanhar bem, vai para a mesa? Vai para a mesa? Vai para onde? Pro forno. Aperte a mão desse irmão sem apanha e recebe fogo ainda depois. Diga comigo, fogo do Espírito. Promove arrependimento. Reparos no altar. Diga na vida pessoal. Nos nossos relacionamentos. Tem gente, irmão, que é cheio do fogo. Eu não sei que fogo que é. Mas é brigado com todo mundo. Não, eu sou santo, meu irmão. O fogo de Deus promove humildade na nossa vida. Promove em nós um sentimento. O que está errado que a gente precisa se consertar? Na vida pessoal, nos relacionamentos, há perdão, no testemunho cristão. Diga comigo, testemunho cristão. Diga mais forte, testemunho cristão. Onde você trabalha, onde você mora, onde você estuda, todo mundo sabe que o seu testemunho é de cristão. Diga comigo, nossa aliança com Deus. Melhora. Nosso caráter é aperfeiçoado. Não tem como você andar com Deus a vida inteira e continuar o mesmo. Você nem precisa falar que anda com Deus. Todos vão entender que você anda com Deus. Meus irmãos, eu não quero me demorar. Vamos ser a nossa Assembleia Administrativa hoje, mas preste atenção no que eu quero lhe dizer. O que eu disse lá no começo, que é uma dificuldade, isso aqui é um culto de ensino. Nós vamos falar sobre isso. A igreja precisa ser madura. A igreja precisa crescer. A igreja não pode escandalizar com coisas que não é para escandalizar. O que está certo, o que está certo, o que está errado, está errado. E o que está errado tem que ser tratado. Não, pastor, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu vou falar um português claro assim, todo mundo tem a ver com a nossa vida. Porque Jesus disse que nós devemos ser o quê? Sal da e luz do mundo. Se disser que é crente e não for sal da terra e luz do mundo, todo mundo vai ver que alguma coisa está errada. E a igreja tem que ter correção. Não, mas como é que pode? Ninguém tem nada a ver. E já começa lá, eu tenho advogado. Eu também tenho. A igreja também tem. Mas a Bíblia é o nosso árbitro. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Se você está fazendo errado, você pode ser chamado a atenção. Sim, ninguém vai bater em você, ninguém vai fazer você passar vergonha, mas chamar a atenção para te corrigir é correto. Pastor Vitor, eu pedi que você separasse uma leitura sobre isso. Dê o microfone para o pastor Vitor ali. Dê por gentileza, pastor, a referência, se puderem colocar na tela, e faça a leitura. Mateus capítulo 5,
Quero ler a partir do versículo 19. Diz assim. Um minutinho só, pastor. Nós lemos Mateus 3. Agora é Mateus e essa passagem 5. está dentro de Mateus, no capítulo 5. Vamos lá, é sequência. Vamos lá. Mateus capítulo 5, 19. Está lá. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás. Um minutinho só, pastor Vitor, um minutinho. Se a vossa justiça, diga comigo, a justiça dos discípulos. E hoje, diga a justiça dos crentes. Tem que ser maior que a dos fariseus. Olha que a gente... Fariseus, eu já falei que eles eram religiosos. E aqui Jesus está falando que a nossa justiça tem que ser o quê? Maior. Diga forte, maior. É difícil, eu sei que é difícil. Para mim também, mas tem que ser maior. Continue, pastor. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca, será réu de sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa-lhe diante do altar a tua oferta e reconcilia-te primeiro com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade vos digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. 27. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira para longe de ti, pois se é melhor que se perca um dos seus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito, qualquer que deixar a sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, continue lendo. Adultério. Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar o cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo a tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está no céu, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes aos que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudades unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Eu pergunto, é mais duro na graça, na lei ou na graça? E agora lembra lá o que João Batista falou, lá em cima? Em aí aquele que vos batizará com o Espírito Santo e ele trará na sua mão o quê? A pá, para limpar a eira. Diga comigo, isso é avivamento. Isso está junto com glória. Isso está junto com aleluia. Isso está junto com língua estranha.
Isso está junto com o dom de profecia. Isso está junto com a revelação. Vamos terminar? O fogo, para terminar agora, vou falar uma palavra que é o que a gente entende. A nossa geração. Diga comigo, o fogo trará a prosperidade almejada. Vamos lá todos juntos. É o mesmo livro de Joel que a gente já leu, mas agora a gente vai terminar 2 a partir do versículo 18. É isso? Vamos ver, está na tela? 1, 2, 3. Vamos terminar com essa leitura. 1, 2, 3. Então. E aquele que é do norte, farei partir para longe de vós. Deus está falando assim, o inimigo de vocês eu tomo conta. Isso é prosperidade. O inimigo de vocês deixa comigo. A batalha de Josafá. A batalha não é vossa, mas é minha, diz o Senhor. Vamos em frente. Não temas, ó terra, todos juntos. Reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto. A vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, vosso Deus, e as eiras se encherão de trigo. E comereis e ficareis. De novo essa frase, 1, 2, 3. Vai em frente. Maravilhosamente. E o meu povo não será mais envergonhado. Aperte a mão do irmão e diga assim, isso é prosperidade. Mas primeiro arrependimento. Primeiro confissão, depois avivamento do Espírito de Deus e a prosperidade de Deus sobre a vida do seu povo. Não dá para fazer a coisa do jeito que a gente quer, tem que ser do jeito de Deus. Vamos ficar de pé. Vamos orar uns pelos outros. Senhor nosso Deus, louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Nos ajuda, meu Pai, a fazer a tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a fazer o teu querer. Espírito Santo, nos renova de dentro para fora. Nos renova a partir do nosso interior, Senhor. Nos ajuda, meu Senhor, a fazer a tua vontade. Nos ajuda, meu Senhor, a fazer o teu querer. Nos ajuda, meu Senhor, a estar no centro da tua vontade. Glorifica Jesus Cristo, que a tua palavra seja apropriada sobre as nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Dê um abraço desse irmão, abençoe a vida dele.